Vamos lá. Agora a gente vai falar de um problema misto inteiro. Então, misto é porque ele tem algumas variáveis binárias. Ele vai ter, ao mesmo tempo, variáveis contínuas, como as que a gente já tinha trabalhado anteriormente, e ele vai ter variáveis binárias. Por que que as nossas variáveis binárias vão aparecer? A gente... Carlos, acho que é melhor você tá com um ruído de fundo, se você puder fechar o microfone quando você Ok. não for falar. Obrigado. Mas fica à vontade para abrir a qualquer hora, tá? É só quando você não for falar, tá? Ah, eu esqueci, Mas, desculpa. mas não se sinta preso, não, por Tá favor. legal, obrigado. Maravilha. Então, a gente vai usar algumas variáveis binárias para representar a decisão de abrir ou não abrir um centro de distribuição. Então, é um problema um pouquinho diferente do nosso anterior. No anterior, a gente considerava que a gente já tinha a malha existente. Eu já tenho 3 CDs e a partir deles é que eu vou distribuir. Agora não, agora eu vou construir ou alugar, o que quer que seja, mas enfim, eu vou ter um novo nó aparecendo na nossa malha. E ele pode acontecer ou ele pode não acontecer. As duas coisas são possíveis, mas conforme aconteça uma situação ou outra, a gente vai ter repercussões diferentes. E essa vai ser o desafio de modelagem, que é um pouquinho mais complexo que o do nosso exemplo anterior. A gente vai ter, ao invés de 3 centros de distribuição, são só 2 novos. Meu slide está errado. São 2 novos. E eu continuo com os mesmos 2 mercados consumidores que a gente tinha anteriormente, as mesmas 2 demandas, só que eu vou ter 2 CDs agora. Eu vou também trocar os nossos fretes para dar uma embaralhada aqui na nossa cabeça de qual que é o melhor caminho. Então eu vou começar do zero com um novo panorama, mas ainda com a mesma lógica. A gente tem, para cada arco, a gente tem um frete unitário, que a gente vai ter que multiplicar pela quantidade para chegar no custo total. Então, os meus 2 mercados não mudaram, mas eu tenho 2 armazéns possíveis. E agora, cada um deles conseguiria sozinho atender a todo o mercado, aos 2 mercados, então a capacidade de expedição de cada um deles é de 100 toneladas. Então eu posso abrir o armazém 4 e dele fazer tudo, abrir o armazém 5 e dele fazer tudo, mas eu posso também abrir os 2. A princípio, eu poderia abrir os 2. A gente vai ver se isso vale a pena ou não. Eu vou ter os custos de frete, como dado aqui. E o que eu tenho de novidade é que eu tenho um custo fixo associado a cada um desses armazéns. Aqui o custo fixo é para ser entendido do tipo, se eu construir o armazém, eu vou ter que pagar esse valor. Então, como a gente está olhando para um mês só, é mais fácil a gente pensar como se fosse um aluguel. Esse tipo de problema faz muito mais sentido quando a gente tem uma operação de fato de longo prazo, porque aí você tem uma separação de CAPEX e OPEX, né? Do quanto que você vai investir e do quanto que você vai ter que recorrentemente ficar pagando. Aqui no nosso exemplo fica um pouco misturado, porque a gente está só com um período, mas seria isso. Se eu construir, se eu alugar, eu vou ter que pagar esse valor. Se eu não tiver esse centro, eu não vou pagar nada. Enquanto que o frete é proporcional às quantidades, como a gente tinha anteriormente. Beleza? O que é um OPEX, cara? O OPEX é o custo de operação. O CAPEX, eu não lembro o que quer dizer a sigla, para falar a verdade. Ah, tá, nunca tinha ouvido essa. Se alguém puder me ajudar no que é a sigla, eu confesso que me fugiu o Operating Expense, é isso? Capital Expenditure. Capital Expenditure, acho que é isso. Uma coisa assim. Capital Expenditure é isso, que é o quanto você vai pagar a princípio, né? O quanto que você vai ter que investir, e o OPEX é o quanto não é One Piece X, é qualquer outra coisa que não é. Esse é o perigo de abrir a internet nas horas inapropriadas. Operational Expenditure, é isso aí. É a despesa Beleza, operacional, obrigado. Uhum. é a despesa recorrente. É o fixo e o variável, basicamente é isso. Beleza. Então, isso aqui seria uma despesa. Esse é uma despesa fixa,
seria o CAPEX, enquanto que o frete é uma despesa operacional, é uma despesa mais variável. Tá. A grande dificuldade desse tipo de problema, não só desse exemplo, mas disso aqui em geral, é que vocês que já programaram em qualquer linguagem de programação, vocês conhecem o if. If x maior do que tanto, faça tal coisa. O desafio é como é que eu escrevo um modelo que tenha um if dentro dele, que tenha uma bifurcação dessa. E isso a gente vai fazer por meio das binárias, com dois truques que são sempre os mesmos, eles são super inteligentes, são super bonitos, mas a gente aprende eles uma vez só e não precisa quebrar a cabeça depois, é só adaptar para a situação. Mas eles são bem bacanas. Então, vamos escrever as nossas equações com essas variáveis binárias que vão ter essa convenção. Então, a gente costuma usar x é uma letra mais para variável contínua e y é uma letra mais comum para variável binária. Então, por isso que, de repente, surgiu aqui um y. Se você não tem ideia para uma binária genérica, você vai chamar ela de y. Só que ela é a y do A4, é a variável binária associada ao armazém 4. Então, ela vai valer 1 se eu for abrir esse centro, e ela vai valer 0 se eu não for abrir. E, analogamente, eu vou ter uma outra variável binária associada com o armazém 5. Então, também é a mesma lógica. 1 se eu abrir, 0 se eu não abrir. E aí, baseado nessas duas possibilidades, o meu if vai estar aqui dentro. O meu if quer dizer que essa variável, ou ela vale uma coisa, ou ela vale outra. E aí eu vou escrever equações com essas variáveis binárias, mas a gente sempre vai interpretar essas equações com as binárias abrindo nessas duas possibilidades. Se ela estiver valendo 1, se ela estiver valendo 0, o que vai acontecer em cada um dos dois casos. Vamos começar pela primeira parte, que é o impacto. Então, se eu abrir um centro, o que está acontecendo? O que isso me causaria de impacto? O custo fixo dele, não? A gente vai ter que pagar, né? Se eu abrir, eu vou ter que pagar por isso. Então, se eu abrir o centro 4, quer dizer que a binária 4 está valendo 1. Então, se a binária 4 está valendo 1, eu preciso pagar esse 150. E se eu não abrir o centro 4, eu não preciso pagar. Então, como é que eu consigo representar essas duas situações? Ou eu pago 150, ou eu não pago nada. Como é que eu consigo representar isso na minha função objetivo? Multiplica pela binária? Isso. É simplesmente isso. Na hora que eu fizer o 150 vezes o y, ele implicitamente ou ele vai valer 150, ou ele vai valer 0. E conforme a solução do meu problema for para um lado ou para o outro, eu vou ter esse custo indo para um lado ou para o outro. Então, em termos financeiros, eu consigo representar por esse lado. Mas esse é o impacto financeiro, mas a gente tem também o impacto lógico das coisas. Se o centro estiver aberto, o que está acontecendo? Você vai ter fluxos vindo dele, né? Eu posso ter, aí só tomar cuidado aqui. Eu poderia não ter, poderia ainda não acontecer nada, mas eu tenho a possibilidade de ter fluxos. Enquanto que do outro lado, eu tenho a certeza de não ter fluxo. Se o centro está fechado, nada pode sair dele. Então, se ele estiver fechado, obrigatoriamente é 0. Os fluxos, a soma dos fluxos que estão saindo dele, se ele estiver fechado, obrigatoriamente é 0. Se ele estiver aberto, os fluxos podem ser até 100. É claro que não vão ser os 2 zeros no caso desse, porque não vai fazer sentido nenhum eu pagar para abrir um centro e não usar ele. Mas, em um dos casos, a nossa restrição vai ficar como menor ou igual a 100, o que daria margem para ter qualquer coisa, até 100 qualquer coisa está valendo. Enquanto do outro lado é mais taxativo. Na hora que a binária vale 0, todo mundo tem que valer 0. Então,
A outra perna é que tem essa cara mais de posição. Então, essa é a decisão que é um pouco mais difícil da gente representar isso via equacionamento. Mas é a mesma lógica de multiplicar pela binária, que a gente tinha multiplicado o custo pela binária, a gente pode fazer alguma coisa desse estilo. Então, aqui para o centro 4, eu estou somando as duas quantidades que saem dele. Então, do lado esquerdo, eu vou ter o total que o centro 4 está mandando. E isso é menor ou igual a 100 vezes a binária. Por quê? Porque quando o y estiver valendo 1, isso aqui é menor ou igual a 100. Então, eu posso mandar qualquer coisa até 100. Na hora que o meu centro estiver fechado, todo o meu lado direito da equação vai ser zero. Então, uma quantidade mais a outra quantidade, menor ou igual a zero. Ou seja, eu colapsei as duas, eu estou obrigando que as duas sejam zero, desde que a gente lembre de colocar aquela restriçãozinha, né, de que todas são maiores ou iguais a zero, né, para ele não dar uma roubada de fazer uma menos 10 e a outra mais 10. Mas, enfim, as duas são positivas, e a soma delas tem que ser menor ou igual a zero, então isso é um jeito indireto de dizer que ambas têm que ser exatamente iguais a zero. E é assim, então, que a gente libera, a gente abre e fecha o nosso centro em termos das quantidades. É uma restrição que está misturando, ela vai ter a binária de um lado, ela vai ter variáveis contínuas do outro. Então, essa aqui é uma restrição mista, mas que vai fazer esse liga-desliga que a gente queria. E, claro, a mesma coisa para o outro centro com a outra capacidade dele. Beleza com essa restrição? Sim. Maravilha. O nome técnico disso aqui, a gente usa o nome em inglês, tá? A gente usa o Big M Constraint, que é mais ou menos que nem o CAPEX e o OPEX que a gente acabou de falar, que a gente usa uns nomes em inglês que não tem a menor necessidade, né? A gente seria muito mais bacana se a nossa comunidade tivesse chamado isso aqui de, sei lá, restrição EMão, mas ficou o nome em inglês como tantas outras coisas, né? Esse M é para dizer que aqui tá fugindo da minha convenção, tá? Aqui tá a convenção oposta. Eu estou com variáveis em letras minúsculas e parâmetro com letra maiúscula. Porque essa convenção também existe, tá? Eu gosto mais de uma, mas a literatura também usa outra. As duas coisas são possíveis. E o nome dessa restrição acabou vindo dessa formulação com essa notação com esse M grande. E essas são as restrições para ligar e desligar. Então, quando a nossa binária estiver valendo zero, o nosso x vai estar limitado por zero, então, no fundo, ele vai estar sendo obrigado a ficar em zero. E na maioria dos casos, quando o nosso x, desculpa, quando o y, quando a binária estiver acionada, o x costuma estar irrestrito. Então, é por isso que ele chama Big M, porque o Big é que esse aqui é um número grande que não vai fazer diferença. Mas tentem escolher esse valor do M como sendo o menor valor possível, apesar de ele chamar Big M, que é para ser um M grande, mas se a gente escolhe um M que é grande demais, a gente pode ter problemas. Eu tive problema disso aqui em um modelo sério que eu estava trabalhando uma vez. Eu tinha começado a mexer a estudar a área, tinha ouvido falar de Big M, se chama Big, eu vou colocar um valor Big, evidentemente. E aí o que pode acontecer? Imagina que você colocou um M de, sei lá, 10 elevado a 12. Chutou qualquer valor super maluco. 10 elevado a 12. O nosso computador, ele sempre trabalha com aproximações. Então, o nosso y não vai ter o valor zero exatamente igual a zero. Ele vai ser uma aproximação de zero. E ele pode ser uma aproximação de zero super boa. Ele pode ser, por exemplo, 10 a menos 9. Excelente, 9 casas de precisão. Só que se eu escolhi um M 10 a 12, e esse aqui está sendo 10 a menos 9, 10 a menos 9, para todos os fins práticos, deveria ser zero. Mas na hora que eu multiplicar ele por uma coisa absolutamente gigante, vai sobrar um 10 ao cubo ainda. Então, o que aconteceu? O meu y, que era 10 a menos 9, que deveria ser uma coisa minúscula e para zerar o lado de cá, ele pode não estar zerando exatamente porque eu exagerei no meu m, e aí, numericamente, por conta da aproximação no computador, eu posso ter uma solução que o y é igual a zero e o x continua sendo diferente de zero.
pode ser um efeito colateral. Tem também alguns detalhes de algoritmo, do jeito que ele busca o x e o y, que também ficam prejudicados pelo fato da gente ter o m muito grande. Então, o cuidado para a gente tomar aqui com as restrições Big M é não exagerar nesse m, é tentar enxergar um limite que faça sentido no seu sistema. No nosso caso aqui, a gente tinha um limite natural. A gente sabia que essas duas quantidades tem que ser no máximo, a soma delas tem que ser no máximo igual a 100. Então, é daí que surgiu esse 100. Às vezes, você não vai ter um limite tão natural. Então, pode acontecer de você ter que inventar um m mesmo da sua cabeça, mas seja conservador e pensa um pouco nessas ordens de grandeza do que são suas variáveis. Se o seu x sei lá, já é muito pequeno, o seu m não vai precisar ser tão grande assim. Tenha um certo balanço disso. Tudo bem com o nosso Big M? Sim, só uma dúvida, Bruno. Computacionalmente, não seria melhor a gente separar aqui, criar duas equações? Colocar x tem que ser menor que m, e ao mesmo tempo ele tem que ser maior que zero? As duas sendo para o x, né? Porque ele está no intervalo com esse if que você colocou. Na verdade, tem um maior do que zero, está sempre acontecendo. Que seria esse tipo de restrição que está aqui escondidinha, que cada um dos x é maior do que zero. Então, está tendo uma segunda restrição ali em paralelo. Eu não sei se você queria falar do menor do que zero ou se era maior do que zero. Não, não era o menor. Não, mas agora eu já entendi o que está errado. Agora que você fala. Eu preciso que o M apareça mesmo, senão eu não consigo calcular como vai ser o meu Y. Tá certo. Isso. Beleza. Eu preciso escrever 2 em 1. Uhum. Esse é o truque. Como é que eu escrevo duas restrições em uma só? Porque se você colocar x menor ou igual a zero sempre, você está obrigando que ele seja zero. Sim, E que eu não já é isso. achei Eu quero que difícil. ele seja zero às vezes. E aí, esse é o truque principal aqui. Perfeito. É isso aí. Então, esse é o primeiro truque que a gente vai usar das Big M. E o resto, a outra contribuição é aquela que a gente já tinha imaginado, né? Então, somar, multiplicar o custo fixo pela binária para somar esse impacto financeiro. Essa aqui é mais tranquila, a outra que é um pouco mais delicada. Mas é isso, é o que a gente usa, é o arroz e feijão de programação misto inteira, é o que a gente usa a 3x2. E é isso. E o resto do nosso modelo não vai mudar, né? As nossas restrições de demanda continuam válidas, que todas as quantidades são maiores ou iguais a zero também não vão mudar. Então, aqui eu estou só repetindo elas por completeza, mas são exatamente iguais às anteriores. É isso. Então, vamos lá para o nosso Excel e vamos analisar a nossa nova situação. Variáveis de decisão. Aqui eu já mudei a planilha para ter duas novas células que estão relacionadas com essa decisão binária. Então, essas duas novas coluninhas aqui vão ser abrir o centro, sim ou não. Aqui é onde a gente vai colocar a nossa variável binária, colocar ou não colocar. A gente continua com o que a gente já tinha anteriormente, das nossas células das quantidades mesmo, né? Então, essas aqui, essas primeiras 4 em azul, são as quantidades para cada um dos parzinhos. Os nossos parâmetros, alguns deles são os repetidos, né? Os fretes, as capacidades de saída, da demanda que precisa chegar, tudo isso continua igual. O nosso custo fixo é o novo parâmetro, que vai impactar lá no custo total. Então, vamos repetir o processo. Primeiro, vamos calcular aqui essas em verde, que são derivadas das outras. O total enviado. Quanto que é o total enviado pelo centro 4? Bom, continua sendo a mesma lógica, né? É o que ele mandou para um mercado, mais o que ele mandou para o outro. E a mesma coisa vai ser válida para o mercado número 2. Desculpa, para o armazém número 5. Né? O armazém 5 vai mandar para o mercado 1 e para o mercado 2 essa quantidade que está aqui. Bom, essas quantidades entregues em cada um dos mercados também é a mesma lógica. O que um mandou para o outro é o que este mandou para este. Então, aqui eu vou ter também o total que chegou nos mercados. Mas eu vou, nessa coluninha que está aqui, de capacidade prática,
essa capacidade teórica é, se eu construir o armazém, eu vou ter essa capacidade. Mas a capacidade prática é, eu construí o armazém? Eu tenho, de fato, esse limite? Sim ou não? Então, tenho de fato esse limite ou não, é o lado direito das nossas equações Big M, é exatamente isso. Então, é a capacidade teórica multiplicado pela minha binária, se eu for abrir o centro ou não. Então, essa célula que está aqui, ou ele vai valer 0, ou ele vai valer 100, conforme a minha binária mudar de valor. E a mesma coisa aqui para a célulazinha de baixo, conforme a binária mudar de valor. Tá? Por enquanto, só preparando o terreno, depois a gente vai ter que ir lá em cima no solver e linkar uma coisa com a outra. E aqui está faltando só o nosso custo total, que ele segue a mesma lógica de antes, né? A gente pode fazer de novo um somar produto dos fretes com esses aqui. E aqui a gente tem... eu vou de novo usar o somar produto só de frescura, tá? Não tem a menor necessidade de fazer isso. É só porque eu gosto da função. Mas eu talvez escrevesse até menos se eu fizesse G4 vezes E10 e assim por diante. Né? Para cada uma das binárias, multiplicar pelo seu custo. E então, exato. Aqui eu estou simulando uma situação que eu abri o centro 5. Se eu abrir o centro 5, eu vou ter um custo 5. Se eu abrir o centro 4, eu vou ter também o custo do centro 4. Beleza com a nossa prévia? Sim. Vamos então ao nosso solver. Qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é a minimização do custo total, aqui do C15. E minimização. Então, a gente tem que sempre lembrar de escolher que eu quero minimizar esse custo. Quem que eu vou alterar? Eu posso alterar qualquer uma dessas 6 células. Então, aqui, as minhas potenciais células variáveis vão misturar um pouco de tudo. Vão ter tanto as que são contínuas, quanto aquelas que são binárias. Mas, por enquanto, a gente só fala, todas essas são passíveis de mudança. Agora, nas restrições é que as coisas ficam um pouquinho mais delicadas. Então, a gente vai primeiro colocar que alguém é menor ou igual a um outro alguém. Ou seja, o total enviado é menor ou igual ao limite que vai estar associado com a binária permitir a abertura ou não. Mas é isso. Então, esses dois totais aqui, a gente tem que ver se isso aqui vai ser menor ou igual a esses dois do lado de cá. Beleza, essa primeira? Que é exatamente a Big M, a soma das quantidades, menor ou igual ao M vezes a binária. Eu vou clicar em adicionar, porque vai ter mais restrições. A gente vai ter uma restrição de igualdade, que é a nossa da demanda. Então, as duas quantidades entregues, essas duas quantidades entregues, têm que ser exatamente iguais às demandas que estão naqueles mercados. Ok. Tá. Vou adicionar de novo, porque agora a gente tem que falar que algumas das nossas variáveis são binárias. E aí, a gente faz, se vocês olharem aqui, tem uma opção bin aqui no meio, entre os símbolos, para você falar que algumas variáveis são binárias, é também aqui por meio desse menuzinho de restrições. Então, eu vou dizer que algumas coisas são binárias, e quem que é binário são essas duas, tanto a A4 quanto a A5, são as duas variáveis binárias. E aí sim, eu posso dar um ok, agora sim a gente terminou. Então, eu vou ter a minha restrição da demanda como uma igualdade, eu vou pedir para que algumas variáveis sejam binárias,
e eu vou ter um limite que vai estar associado com abrir ou não abrir esses centros. As variáveis de que eu não falei nada, né? As minhas quantidades aqui são maiores ou iguais a zero, então a gente mantém o nosso checkbox marcado e tudo segue adiante. Beleza? Ô, Bruno, Diga, o Bárbara. método de solução ali, tu selecionou não linear ou ele foi sozinho? Ele foi sozinho. Daqui a pouquinho a gente vai mudar isso. A gente vai, a gente vai dar uma mudada aqui e vai ver o que acontece. Tá, porque o meu ficou LP simplex. Então vamos fazer Ele não igual ao seu, mudou. porque é o mais divertido. É que, como isso aqui eu aproveitei de uma planilha que eu já tinha feito anteriormente, talvez eu tinha mudado, talvez ele esteja com o que eu escolhi em outro momento, tá? Mas Entendi. pode, porque eu acho que O automático, ele sempre vem esse? eu acho que o novo do, não sei, essa versão do solver eu trabalhei muito pouco, mas pode ser que seja isso, sim. Vamos tentar Entendi. rodar desse jeito, porque o, nos vídeos que eu subi hoje, que eu indiquei para vocês, a gente fala dessa questão do algoritmo de resolução. Então, não precisa entender muito o que é o GRG, que é gradiente reduzido, é a descida do gradiente, e o que é o simplex. A gente pode bater o olho no nome deles e já entender que o GRG não linear vai servir para problemas não lineares, e o LP, Linear Programming, vai servir para os problemas lineares. Aqui a gente está com um caso que é misto inteiro linear. Então, será que funciona? Será que não funciona? Eu esperava que não funcionasse, tá? Eu, ele fez com. Eu achava que era. Eles devem ter melhorado isso com o tempo também. Eu sou do tempo que não funcionava. Mas muito bem, estamos sempre aprendendo. Tá, não, tudo bem. O que eles estão usando não é exatamente o simplex, então. A rigor, o simplex é só para os casos lineares e linear programming. Aqui a gente tem um caso misto inteiro linear. E, e eu vou dar uma pesquisada nisso, porque me surpreendeu e eu achava que era o contrário. Mas tudo bem. No, no nosso problema anterior, naquele nosso primeiro, se a gente tivesse trocado para usar o algoritmo não linear, isso ia continuar funcionando. Então, é sempre nesse sentido. O problema linear, ele é um caso específico do não linear. Então, o algoritmo que resolve o não linear vai resolver o linear também. Só que é claro que você deveria tentar usar um algoritmo específico para o tipo de problema que você tem em mãos. Então, não, em geral, não vai valer a pena, se o seu problema é linear, não vai valer a pena você escolher um algoritmo de resolução não linear. E, por outro lado, nos problemas que a gente vai ter aqui no final, que são não lineares, você não tem escolha. Nesses aqui, você tem que escolher o nosso algoritmo não linear. Mas aqui no misto inteiro, eu vou ter que dar uma estudadinha para entender o que aconteceu. Resolveria, claro, se eu trocar isso aqui para o não linear, ele também vai resolver e também vai me dar a solução do mesmo jeito. Tá. Vamos. Todo mundo deu certo? Todo mundo conseguiu rodar? Sim. Beleza. Então, a nossa solução ela é engraçadinha porque ela, ela, a solução ótima está falando para eu abrir os dois centros ao mesmo tempo. Para pagar o custo fixo, então está valendo a pena eu pagar esses dois custos fixos, porque na hora que eu pago esse custo fixo do segundo armazém, por exemplo, ele me libera a possibilidade de atender o segundo mercado a um frete mais barato.
Então é melhor eu ter 2 armazéns e ter um frete mais barato para um lado e um frete mais barato para o outro, por conta, lógico, dos parâmetros de frete que a gente tinha aqui, né? Se os nossos custos fixos fossem extremamente mais altos do que em comparação com os fretes, o que vai acontecer? Se eu rodar, o meu modelo desse novo jeito, ele vai abrir um centro só. Ele vai abrir o centro mais barato, porque nesse caso aqui, o meu custo total, ele está vindo praticamente inteiro pagar o custo fixo. Então ele vai abrir um centro só, pagar por isso e se virar com o que tem. Então é melhor abrir entre os dois, é melhor abrir só os 5. Mas não era essa a situação que a gente tinha anteriormente. A gente tinha custos fixos relativamente baixos e com isso uma solução ótima que naturalmente ia optar por essas duas aberturas ao mesmo tempo. Tá. E aí vocês devem estar se perguntando, e se eu quiser forçar ele para abrir um centro só? Era isso, Henrique, ou era outra dúvida? Na verdade, eu fiz um negócio aqui que eu achei que tinha lógica, mas eu não sei porque não deu certo. Vou te falar, ó. Aqui na F10, você fala que a F10 que o total enviado é o somatório de M1 e M2 em A4. Exatamente. Por que eu não posso pegar isso, colocar entre parênteses e multiplicar por abrir o centro? Porque se eu não abrir o centro, ele vai dar 0. Né? Não tem como enviar de um centro fechado. Mas na hora que eu coloco essa binária nesse campo, ele não converge mais, fica tudo ferrado. Tá. Entendeu? Não é necessário colocar, mas quando eu Entendi. coloco, não tá errado, tá? O problema disso aqui é... Não está errado. Foi excelente o que você fez. Porque a gente pode testar as duas possibilidades. Se o centro está aberto, ele vai enviar, vai multiplicar por 1, então não vai acontecer nada. E se o centro estiver fechado, vai multiplicar por 0, e aí vai ser 0 igual a 0. Uhum. Então, em teoria, isso aqui está certo. O jeito de escrever no solver continua sendo do mesmo jeito, continua sendo essa coluna F, menor ou igual à coluna H, tudo perfeito. Mas o que você introduziu aqui? Você está multiplicando a sua célula C10, que é uma variável, você está multiplicando por outra variável. Então, essa tua multiplicação aqui introduziu uma não linearidade. Você complicou o problema mais do que deveria. Quando a gente coloca uma não linearidade, eles se tornam muito mais difíceis de resolver e às vezes eles não vão ser resolvidos. Então, numa situação dessa, eu acho que aqui, se a gente, nesse caso, se eu colocar o LP simplex, eu acho que ele vai dar erro, eu espero, pelo menos. As condições de linearidade não foram satisfeitas. Então, o meu modelo nem é linear, eu não posso mais usar o algoritmo. E se eu tentar pelo gradiente, bom, ele encontrou, mas ele encontrou uma solução um pouco esquisita. Sim, dá errado. É, ele encontrou uma solução não bacana. Porque ele está desrespeitando, né? Como ele está multiplicando por 0 aqui, ele está desrespeitando. Não, eu acho que a formulação está ruim mesmo. Não é só que você complicou ela em termos de ter uma não linearidade. A gente não está. A Big M não está mais zerando, não está mais fazendo o efeito dela. Eu continuo. Eu posso ter um centro zero, mas uma quantidade expedida a partir dele não nula. Então você. Na hora que você fez esse zero igual a zero, você tirou um pouco do que seria o intuito da Big M, que seria forçar a quantidade a ser zero. Então não é só. Você piorou o comportamento numérico, mas você também introduziu uma coisa que está errada conceitualmente, sim. Tá. Mas foi boa, foi boa. Vou pensar mais a Façam fundo. experimentos, façam esse tipo de Beleza. experimento, pessoal, porque é aí que a gente vê se tem uma outra possibilidade, se não tem. É bacana esse tipo de coisa, sim. Beleza, obrigado. Imagina. É,
vamos pensar numa possibilidade de... Como é que a gente colocaria, como é que a gente obrigaria a abrir um centro só? Coloca uma condição dizendo que a soma tem que dar um dos centros aqui. Isso. A gente vai fazer uma nova... aqui eu vou fazer bem porco mesmo em outro lugar, tá? Então, aqui eu só vou ter um novo lugar, uma nova variável, que é vou fazer menos porco, vai. Esse aqui é o total de centros, tá só meio feio, vamos dizer assim. Esses dois aqui. O quanto que é o total de centros que eu quero ter aberto. Então, se eu forçar isso aqui, se eu adicionar uma nova variável, que esse meu total de centros, eu quero que ele seja, por exemplo, exatamente igual a 1. Então, eu tenho que abrir algum centro, e eu vou abrir exatamente um. Numa hora dessa, a gente vai ter uma nova solução, em que a gente só está abrindo agora o centro 2, o centro 5. E eu não sei se vocês prestaram atenção no que era o nosso custo, mas a gente pode fazer aqui uma tabelinha. Se a gente só tem o centro 5, eu vou ter um custo de 895. E quando a gente tinha tanto o A4 quanto o A5, ou seja, se eu apagar a nossa restrição, ou se eu falasse que era até 2, eu vou apagar, a gente tinha um custo de 885. Então, o princípio fundamental aqui é aquele que a gente falou na aula passada, de quando a gente coloca uma restrição a mais, a gente não vai melhorar a nossa solução. Ela pode não mudar nada, mas se ela mudar, ela vai mudar para pior, porque eu estou exigindo mais coisa. Então, o meu ponto ótimo vai ser pior, vai ser não melhor do que o meu ponto ótimo anterior. Então, é exatamente isso. Se eu obrigar a uma solução mais restrita, o meu custo está aumentando, minha solução está pior. Beleza? Muito bem. Então, para a gente encerrar, eu só vou fazer o mesmo que a gente tinha feito no problema anterior. A gente só vai ver rapidinho a nossa formulação em termos de conjuntos, mas é exatamente a mesma lógica, né? Então, as nossas variáveis vão depender dos conjuntos, um conjunto para o armazém, um conjunto para os mercados. As nossas binárias estão definidas só para os CDs, para os armazéns. E aí, retraduzir para uma outra linguagem. Eu só mudei, antes estava como F, agora está como frete, como fixo, para usar F ia ficar confuso, né, do que é custo fixo, do que é custo de frete. Eu gosto, nesses modelos, de dar nomes um pouco maiores. A gente, quando tem só um modelo matemático tradicional, tudo é uma letra só, né? Sempre alfa, x, y e assim por diante. E aqui em otimização acaba faltando letra. Nesse exemplozinho bobo, a gente já tem duas coisas que, se eu fosse chamar de F1 e F2, F e FF, ia ficar mais feio do que necessário. Então eu gosto de dar nomes, quando possível, dar nomes que tenham alguma palavra dentro deles. Também não precisa exagerar, não precisa ser custo fixo de abertura dos centros, então, sempre ter algum limite, mas são nomes de variáveis um pouco maiores do que a gente costuma ver em modelos de outras áreas. Mas tem gente que é absolutamente minimalista nisso e que vai chamar de alfa e beta, e eu acho pior que depois eu bato o olho no modelo e eu não consigo ler. Esse aqui, pelo menos, para mim, é um ponto de equilíbrio, mas essas coisas de notação, cada um tem as suas convenções e não tem uma que seja claramente melhor que a outra, não. Para ressaltar, aqui de novo aquela ideia da integral, de que quando eu estou somando, eu estou sumindo com variáveis. Então, esses termos aqui que têm a ver com armazéns e mercados ao mesmo tempo, eu preciso somar para todos os pares de armazéns e de mercados. Os meus termos que só têm a ver com o custo fixo, só têm a ver com os armazéns, eu vou estar somando para um tipo de variável só, para um conjunto só.
as nossas restrições vão ser análogas ao que a gente tinha anteriormente, só que agora aqui está o Big M multiplicado pela binária, e para a demanda também exatamente igual ao que a gente tinha antes. E é isso. Eu vou parar por aqui, e aí os outros dois eu subo no YouTube na sequência, ao invés da gente continuar, porque eles são maiorzinhos. Beleza, pessoal? Ok? Ótimo. Maravilha. Antes da gente encerrar, deixa eu só interromper a gravação.